Boa noite, galera. Estou de volta aí com mais um vídeo para o canal Senhor Gasparini. Mas antes de iniciar o vídeo de hoje, queria pedir aí para a galera continuar dando um like aí nos meus vídeos, ajudando a compartilhar também aí, divulgando pelas redes sociais. E principalmente, galera, não deixem de se inscrever, pois vocês estarão me ajudando muito, né, a seguir aí com o meu trabalho, que é falar de futebol e destacando, né, os grandes times aí do Rio, onde aqui no Espírito Santo tem bastantes torcedores do Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, né, galera? Então hoje estarei fazendo o pós-jogo aí dos jogos do meio de semana de Copa do Brasil e Sul-Americana, onde Fluminense, Vasco e Botafogo estrearam, né? E também do pré-jogo aí da última rodada da Taça Guanabara de 2020. Última rodada antes das decisões, né? Vão decidir nesse final de semana o primeiro e o segundo colocado de cada grupo para ir para a semifinal aí da Taça Guanabara. Primeira parte desse campeonato meio louco, né? Que é o Carioca. E vamos ver aí o que vai acontecer. Bom, vamos iniciar falando da estreia do Fluminense aí na Sul-Americana contra o União La Calera, no Maracanã. O Fluminense no primeiro tempo foi meio apático aí, né? Jogando com 3 volantes e sem centroavante. A torcida já começa a pegar no pé do Odair Helmas. Aquilo que eu vejo de comentários dos torcedores é isso, né? Que não quer ver o Fluminense jogando com 3 volantes e tá acostumado a ver o Fluminense jogar para frente, jogar com um centroavante pelo menos, coisa que alguns jogos aí o Odair não vem escalando esse 9, esse centroavante. E também eu não vejo o Fluminense tão bons de volante como o Internacional tinha, volantes que saía para o jogo, como era Edenilson, Rodrigo Lindoso, Patrick, era um volante de marcação, mas também saía muito bem para o ataque. E o Fluminense com Henrique, Hudson, eu não vejo essa qualidade aí para avançar bem também, é mais defesa, né, mais marcação. Então não está fluindo essa, pelo menos até aqui, né, essa estratégia do Dói. Talvez na defesa o Fluminense também, mas na frente segue devendo. E com isso, só no segundo tempo, né, com a entrada de Evanilson e Marcos Paulo, o time do Fluminense melhorou. E achou o gol logo de início que eles entraram. Marcos Paulo, assistência para o Evanilson, chutaço, matando o goleiro aí, fazendo 1-0 para o Fluminense. Só que o Fluminense não esperava, num lance um pouco depois, o União La Calera conseguiu um empate aí no chute a queima-roupa fora da área, empatou aí para o time chileno. Isso destabilizou o Fluminense naquele momento, né? Ainda quase no final do jogo, o Thomas Rodrigues foi expulso, o segundo amarelo, mas não deu tempo, o Fluminense estava meio destabilizado aí, não conseguiu sair com a vitória e o jogo terminou no empate aí 1-1. O Vasco e o Oriente Petroleiro aí, né? O Vasco estreou também no Rio, né? Perante sua torcida aí na quarta-feira contra o Oriente Petroleiro, time boliviano. E conseguiu sair com a vitória aí, um placar magro aí de 1-0, gol de Cano, o gol meio não, estava irregular, né? Estava na posição de impedimento aí. Só que o Vasco foi superior, teve grandes chances aí, mais uma vez perdendo muitos gols. E saiu com a vitória, né? Um bom resultado para levar lá para Bolívia, né? E vamos ver agora, né? O segundo jogo aí, tanto para o Fluminense, tanto para o Vasco. É um jogo muito importante. O Fluminense pega um estádio é sintético, né? Igual o Atlético Paranaense tem aqui, vai encarar isso lá no Chile, né? É mais uma coisa para dificultar ainda aí o time carioca. E o Vasco vai para Bolívia, né? Tentar manter esse resultado aí contra o Oriente Petroleiro. Bom, agora vamos falar de um jogo aí bastante
complicado, né? Muitas reclamações aí, né? Muitas confusões nesse jogo, onde posso ter total certeza aqui que o Botafogo foi muito beneficiado nessa partida aí, na sua estreia da Copa do Brasil contra o Caxias aí do Rio Grande do Sul. O Botafogo saiu na frente com o Pedro Raul, mas pouco tempo depois o Caxias empatou com o Carlos Alberto. Mas aí foi um jogo onde o Caxias dominou a partida, teve as melhores chances e ainda foi prejudicado pela arbitragem. Reclamaram aí de 2 pênaltis claríssimos, não marcado pelo árbitro. E no fim do jogo ainda foram 3 expulsos, né, do Caxias, o goleiro Marcelo Pitol, os atacantes da Silva e o Potiguar. O time do Caxias reclamou muito aí da arbitragem, que realmente prejudicou muito o time da casa, né, e que com o empate classificou o Botafogo. Outro regulamento que não dá para entender, era melhor antigamente quando era 2 jogos, porque assim é meio estranho, o time, tudo bem, empatou dentro de casa, mas você viu essa situação aí, pô, um jogo que o árbitro decidiu a partida, né, e o Botafogo era para ser eliminado, né, pelo que jogou, e esses pênaltis aí não marcados para o Caxias, que podia culminar aí em gols, né, só que não deu. O Caxias foi desclassificado aí. O Botafogo não tem nada a ver com isso, né? Mas, infelizmente, mais uma arbitragem aí esdrúxula no Brasil, né? Cada vez, em vez de melhorar, piora. E o Botafogo não tem nada com isso. Passou e agora espera o próximo adversário aí. Se eu não me engano, é o Paraná ou Tombense. Mas no pós-jogo aí eu confirmo, né, o próximo adversário aí do Botafogo, né? E os outros 2 times ainda vão se enfrentar semana que vem. Esse jogo foi tão doido que até o Washington, que é ídolo aí do Fluminense, que é ídolo também no Atlético Paranaense, mas tem identificação com o Caxias, estava em campo, estava perto da comissão técnica aí do Caxias, vazou uma imagem ele mostrando o celular aí para dirigentes técnicos do Caxias aí dentro de campo, o qual culminou na demissão dele, que ele hoje era um cargo aí na CBF, que entrou recentemente, em novembro, e depois de um tempo aí na política também aí com o Bolsonaro, que ele foi nomeado aí na área aí de esporte, né, e passou agora pela CBF, e por essa imagem que ele mostrou o celular pros caras aí do Caxias, ele foi demitido da CBF. Tipo, não dá pra entender. Não dá pra entender os bastidores do futebol hoje. Parece que os corruptos ficam, né? Os bonzinhos saem. O Washington é uma ótima pessoa, eu tenho certeza que ele vai arrumar um trabalho aí melhor, porque realmente é estranho, né? A CBF demitiu o cara assim do nada, por causa de uma imagem que mostrou no celular, nem sabe o que ele mostrou, vai saber se foi um lance de pênalti ou não. Sei lá, conversa, chega, conversa, se não era um lugar para ele estar naquele momento, chega e conversa. Demitiu o cara assim, por que contratou então em novembro, cara? Enfim, agora vamos falar aí do pré-jogo aí da última rodada da Taça Guanabara, onde o Flamengo mais uma vez tem tudo aí para lotar o Maracanã, quebra aí de recordes aí, cada jogo que se passa. O jogo é amanhã às 18 horas contra o Madureira. O Flamengo vem, sim, com seriedade, levando o time completo. Além de brigar por essas vagas aí na semifinal, né? O Flamengo segue super vivo. Também fazendo a pré-temporada que começou um pouco depois, é apenas os segundos jogos aí dos titulares. Então é um jogo importante para o Flamengo e tem tudo para sair com a vitória aí. E o Jorge Jesus testar os novos reforços aí novamente, Pedro, Michel, o Gustavo Henrique. E é isso aí, vamos ver o que o Flamengo arruma aí amanhã, super favorito, né? E o clássico dessa rodada aí, clássico vovô, domingo,
Fluminense e Botafogo às 16 horas. Bom, o que eu tenho para falar é que os times vão também brigar aí por essas vagas aí que restam, né? Depois eu vou mostrar a tabela para explicar mais ou menos aí o que pode acontecer. E venho falar dos reforços aí de cada time, né? O Fluminense apresentou hoje o Fernando Pacheco, que estava na seleção olímpica aí do Peru, o Elton Silva, que voltou aí, né? Estava no Internacional, volta para o Fluminense, deve renovar o contrato. E o goleiro João Lopes. Os três foram apresentados aí. E o Fluminense ainda vem com aquele sonho aí de ter o Fred de novo, né? Principalmente grande parte da torcida aí sonha na volta dele. Pois, de 9, o Fluminense está em muita falta aí, né? Não deu certo o Felipe Cardoso. O Evanilson é um cara novo ainda, tá entrando bem, mas tem que ter mais um, né? Então o Fred pode ser a solução mesmo, com uma idade já avançada. Como eu disse aqui, grande torcida idolatra aí o Fred e sonha com a volta dele. E vamos ver aí as cenas do próximo capítulo, que essa novela aí nunca acaba, né? Fred nunca desvincula, né, o vínculo dele aí com o Cruzeiro, não decide nada. Vamos ver aí nesses próximos dias aí o que acontece. E o Botafogo fez uma grande festa aí, a torcida, né, com a chegada do Honda aí. O Botafogo parou o aeroporto aí, uma grande receptividade aí com o jogador japonês que chegou, fizeram até musiquinha. E o Botafogo vem alegre aí, feliz aí, com as várias contratações, montando um time competitivo, jogadores jovens. O Honda aí chegou sendo mais experiente, com passagens aí em times, grandes times na Europa, né? E agora chega no Botafogo, né? Pode sim ajudar o Botafogo, além de ajudar fora de campo, com o marketing, pode ajudar sim dentro de campo, pela sua experiência. E o Vasco joga para cumprir tabela aí contra a Portuguesa, né, a Lusa Carioca, às 16 horas no domingo também. O que eu tenho para falar do Vasco é que renovou com o Guarim, talvez era o reforço que já era do Vasco, mas estava nessa pendência aí de renovar ou não com o Guarim e conseguiu renovar. Acho que vai ajudar muito, talvez seja esse jogador que está faltando aí nesses primeiros jogos do Vasco. E um cara para intercalar ali com um Cano ali na frente, né? Sendo outro gringo, pode ajudar aí, né, no Vasco, né? E como falei já em vídeos, o Vasco precisa de um meia. Ele não é um meia, mas pode ajudar ali, né? Até aparecer o Vasco fazer outra contratação aí, quem sabe. Mas de primeiro momento, uma baita novidade boa aí pro Vasco, essa renovação do Guarim. Tenho certeza que vai ajudar muito o time do Vasco nas próximas rodadas aí. A Taça Guanabara não deu, já eliminado, mas na Taça Rio, na Sul-Americana em diante, Copa do Brasil, é um bom jogador o Guarim e vai ajudar bastante o Vasco. Outra notícia aí que o Palmeiras procurou o Marrone, né? Será que o Marrone sai do Vasco? Eu acho difícil, né? Eu acho que o Vasco não vai querer liberar um jogador para um concorrente direto, né? Mas dependendo da quantia da bolada aí de dinheiro que o Palmeiras oferecer, Luxemburgo lá conhece o jogador Marrone, talvez seja por isso que indicou. Vamos ver, né? Mas eu acho que o presidente do Vasco não deve ser dele assim tão fácil para o Palmeiras. Bom, agora eu vou falar aqui mais ou menos a tabela, né? Os times aí que brigam aí pela vaga nas semifinais da Taça Guanabara. No grupo A, Boa Vista segue líder aí com 10 pontos. O Flamengo com 10 pontos em segundo e o Botafogo em terceiro com 9 pontos. No grupo B, o Volta Redonda com 12 pontos em primeiro. Fluminense segundo também com 12 pontos. E o Madureira aí com 10 pontos. Então, o Flamengo vai encarar o Madureira, que briga por uma vaga aí no grupo B. Vai ser um jogo bastante animado. O Fluminense e o Botafogo também, né? Clássico ainda. Com certeza vai ser um grande jogo, uma grande partida.
E muita coisa pode acontecer, várias combinações aqui. Pode classificar o Flamengo e o Botafogo, pode classificar o Flamengo e o Boa Vista. Até mesmo o Flamengo ficar de fora, né? Mas se caso o Madureira ganhar o Flamengo, o Botafogo ganhar. E o Fluminense também, né? Pode acontecer de despencar aí, mas eu já acho mais difícil, né? Mas não impossível. O Madureira ganhar do Flamengo e o Fluminense perder aí pro Botafogo. Então vai ser uma rodada aí agitada, né? Espero que a torcida compareça aí nos jogos e que realmente, além dessa expectativa, realmente se torne bastante agitado esses jogos aí, porque vai decidir as semifinais aí da Taça Guanabara. Então vamos para os meus palpites dessa sexta e última rodada da Taça Guanabara. O Vasco, como um jogo de cumprir tabela, eu acho que o Vasco vai ganhar, porque não tá com nenhuma responsabilidade aí. 1-0 pro Vasco. E assim, galera, até agora eu não acertei nenhum placar aí, né, esse ano. Vamos ver se seja. Vamos ver que nessa rodada aqui eu consiga acertar, né? 1-0 aí pro Vasco na Portuguesa, na minha visão. Fluminense e Botafogo, clássico vovô, o primeiro clássico vovô do ano. Eu acho que vai dar um empate. 1-1 aí, eu arrisco. O Fluminense e o Botafogo trouxeram muitos e muitos reforços. E os times ainda não estão ainda 100%, estão se organizando. O Fluminense ainda com caras novas chegando, né, que é o Elton Silva, o Pacheco ainda, que ainda não jogaram. O Botafogo com Honda agora, então ainda não é um time completamente fechado, né? Tá montando e segue montando, por isso que eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e vai estar com cara de empate. Flamengo e Madureira. Eu acho que o Flamengo ganha tranquilo. 3-0 pro Flamengo. Com isso, o Boa Vista deve ganhar. Então, os jogos aí da semifinal, na minha opinião. Boa Vista pega o Volta Redonda e o Fluminense pega o Flamengo aí na semifinal da Taça Guanabara. Com os resultados assim, provavelmente essas serão as semifinais. Fluminense, Flamengo, Volta Redonda e Boa Vista. É isso aí, galera. Desculpa aí se eu me perdi um pouco, mas é isso aí. Aos poucos a gente vai melhorando. E conto com vocês aí para continuar seguindo aí meu canal. E segunda-feira estarei de volta com o pós-jogo dessa última rodada da Taça Guanabara. E também falando dos jogos aí do meio de semana aí, que provavelmente vai ter a Copa do Brasil. E é isso aí, galera. Forte abraço aí, boa noite. Espero que tenham gostado. Valeu!